Olá, pessoal, que bom ter vocês aqui hoje comigo. Hoje eu resolvi trazer um conteúdo um pouquinho mais aprofundado sobre carreira internacional aqui, especificamente no Canadá. Então, nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Canadá, a importância do francês, oportunidades de trabalho. Se você está aí nessa dúvida de por onde começar, né? Se você quer vir para o Canadá para emigrar, estudar ou trabalhar. E no final de por que o Canadá. Então, para começar, sobre o Canadá. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o Canadá. Então, aqui eu coloquei mais ou menos uma diferença do Canadá e do Brasil. E esses dados são de 2020, então estão um pouquinho, um pouquinho desatualizados, mas ainda a ideia que eu quero passar aqui para vocês é a mesma. Então, se você ver aqui a extensão territorial do Canadá e do Brasil, a gente tem um país, né, tanto de terra bem similar, né? Enquanto no Canadá é maior, né? Mas é 9,98 milhões. No Brasil a gente tem 8 milhões e meio. Então não é muito grande essa diferença. Já quando você olha para a população, em 2020 o Canadá tinha uma população de 38 milhões de habitantes, enquanto o Brasil, que é um pouquinho menor, tinha 212 milhões de pessoas. O que isso significa, Vivian? Significa que o Canadá tem extensões enormes de terra, tem muita terra, é um país enorme e tem apenas um tiquinho de pessoas morando no Canadá. Resumindo, o Canadá precisa de pessoas para vir para cá. Então, se você vê aqui esse dado de 2019, os imigrantes foram responsáveis por 80% do crescimento da população em 2019. Então, não foi nem a taxa de natalidade aqui que foi, tipo, enorme. Foram realmente nós, os imigrantes, que viemos para o Canadá e a gente faz essa taxa de crescimento populacional aumentar. E aí, um pouquinho de geografia, só para mostrar para vocês aqui mais ou menos como que são as terras do Canadá, né? Então, o Canadá é formado por 10 províncias e 3 territórios. E aí, aqui a gente já vê a primeira diferença, né? No Brasil, enquanto o nome aí que a gente usa são estados, aqui a gente chama os estados de província, né? Tem uma diferença aí, eu acho que politicamente. Mas interessante que existem 3 lugares que não são províncias, são chamados de territórios. E aí a diferença aí, de novo, é politicamente. Então, são 10 províncias mais 3 territórios. A maior cidade em população é Toronto, com cerca de 6 milhões de habitantes. E as principais cidades são Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa e Quebec City. É a cidade do Quebec, né? Ficou faltando cidade ali. E aqui eu mostrei para vocês ali onde ficam esses territórios, né? Yukon, territórios do Noroeste e Nunavut. Eles são lá para cima, então são os territórios nórdicos. E lá é quase a população é extremamente baixa e é bem frio. Então, até por isso que a população é baixa, até porque é muito frio, é poucas pessoas que querem encarar o frio lá de cima. Então, agora eu queria falar um pouquinho da importância do francês para o Canadá. Para quem não sabe, o Canadá ele não tem um idioma oficial. Por exemplo, no Brasil, o idioma oficial é o português, nos Estados Unidos o idioma oficial é o inglês, o idioma oficial é o idioma falado entre todas as pessoas. No Canadá, existem 2 idiomas oficiais. Um é o inglês, o outro é o francês. E o engraçado é que nem tantas pessoas falam francês aqui, até os próprios canadenses, né? Nascidos aqui de família canadense, eles não têm essa cultura muito forte de aprender o francês. Existem escolas, né? Primárias que têm o francês desde o início, mas não são todas as escolas que têm. E aí, a gente vê, né, que a língua materna, mesmo sendo os dois, a gente tem esse gráfico aqui mais ou menos que 50% das pessoas que estão aqui falam apenas o inglês, 22% fala apenas o francês, né? Provavelmente esse pessoal tá aqui no Quebec, e 18% são bilíngues. Então, o Quebec foi colonizado, né, lá atrás pelos franceses e é por isso que trouxe o francês pro Canadá. E não é apenas o Quebec, a província do Quebec, que fala francês. Existem umas outras províncias, se eu não me engano, New Brunswick, que também tem o francês como segundo idioma muito forte. Não é o caso de Toronto. Toronto é mais, né, o inglês mesmo. Porém, para qualquer vaga de trabalho, se você fala inglês, mas você também fala o francês, você já sai na frente aí de todo mundo. E Montreal, também coloquei aqui uma nota, que Montreal é a segunda maior cidade do mundo que fala francês.
E aí, por que eu falo para vocês investir no francês? O francês vai ser um diferencial gigantesco para o seu processo de imigração, se é isso que você quer realmente fazer aqui no Canadá. Então, no seu processo de imigração, você tem a possibilidade de colocar 2 idiomas, né? Você pode colocar o seu nível de inglês e o seu nível de francês. Quando você coloca o seu nível, você escolhe ali, né? Qual vai ser o seu idioma principal e o idioma secundário. Quando você usa o francês como idioma principal, você ganha inúmeros pontos, se eu não me engano, chega até ser 50 pontos só por estar colocando o seu francês ali como idioma principal. E isso faz uma extrema diferença lá no cálculo dos seus pontos para a imigração. Como eu disse, o sistema de imigração aqui, eles são por pontos. Então, quanto mais pontos você tem, mais chances você tem de imigrar aqui, de ser chamado para imigrar aqui e virar um residente permanente. Então, a ideia aqui é você investir no francês, porque, por exemplo, quanto mais depois dos 36 anos, a cada ano que passa, você perde pontos. Então, se você está nessa idade, talvez seja interessante, né? Você precisa chegar a alguma nota de corte. E aí é em questão de estratégias. Como você vai chegar nessa nota de corte, sendo se a cada ano que passa você está perdendo pontos pela questão idade. Então, estudar, né, melhorar o seu inglês, obter uma nota melhor de inglês é uma. Porém, se você tem o francês, né, e consegue aplicar esse francês como primeiro idioma, você vai estar lá na frente e você vai conseguir alcançar seu objetivo aí de imigração muito mais rápido. Oportunidade de trabalho. E aqui eu coloquei algumas áreas em demandas, né? Profissões. Então, administração e marketing sempre vai ser alguma coisa que tem que ter, né? Por causa que a administração e marketing, muito mais administração, né? De empresas, de restaurantes, sempre vai ter esse tipo de vaga aqui. E também marketing, porque né, marketing digital, rede social, uma coisa que cresce a cada vez mais e as empresas veem que se ela não tem presença online nos dias de hoje, elas vão ficando para trás. Então, são 2 vagas aí que sempre tem bastante vagas. Engenharia civil, então, eu coloquei aqui que o setor imobiliário, existe uma bolha imobiliária e por causa disso tem muita construção. Por quê? Porque como eles têm esse planejamento de chamar, né, 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas todo ano, a construção e estrutura das cidades precisa acompanhar. Então, sempre vai ter construção de prédios novos, construção de estações de trens novas, sempre vai ter muita coisa, né, de construção civil nova. Então, isso é uma coisa que nunca vai mudar, por causa que o perfil do Canadá, o perfil de país construído por imigrantes. Então, se está sempre vindo pessoas novas, parece estar sempre em crescimento, e esse crescimento também faz com que o país sempre esteja precisando de estrutura, de prédios, construções. Então, isso aí também nunca vai parar. E também tem a área da saúde extremamente importante. Bate também na questão da população. Como o país está em constante crescimento, recebendo pessoas e pessoas todo ano, é essencial ter uma estrutura ali na área da saúde. Imagina, eu recebo 1 milhão de pessoas e eu não tenho hospitais suficientes para atender esses meus residentes novos. Então, enfermeiros, médicos, muita demanda aqui. Então, é uma área muito importante, até porque o que acontece é que o pessoal que é formado aqui no Canadá, eles acabam indo para os Estados Unidos, que é um país que paga um pouquinho melhor, então eles se formam aqui e vão embora, então acaba que ficando uma mão de obra escassa aqui no Canadá, nos profissionais da saúde. Então, por isso, existem até programas facilitados para o pessoal da área da saúde, porque o Canadá está tentando cada vez mais atrair pessoal dessa área. E também a área de tecnologia da informação, então web developers, desenvolvedores web, né? Designers, analistas de dados, tudo que é tech, tudo que é TI, também é extremamente forte aqui, principalmente na província de Ontário. E falando nisso, né, existem programas específicos, né, voltando a falar de imigração, que, por exemplo, o de Ontário, que tem o Ontário Tech, né, eu não sei o nome certinho, mas Ontário tem um programa facilitado para profissionais de tecnologia que queiram emigrar para o Canadá. Em cada província, dependendo da sua necessidade de profissionais, ele vai ter um programa ali diferente. Talvez lá da Colômbia Britânica esteja precisando de caminhoneiros, né? Que foi um programa facilitado que deu também
esses tempos atrás. Então, eles lá na província da Colômbia Britânica, se você quiser aplicar para imigração, fala que você é caminhoneiro, você acaba tendo um processo aí facilitado para vir para o Canadá. E também hotelaria e serviços, por ser um país, né, extremamente turístico, hotéis, restaurantes, museus, todos esses tipos de serviços que atraem muitos turistas, também sempre vai ter uma demanda muito alta por profissionais. E é onde você vai encontrar vagas. Existem alguns sites, que esse primeiro aqui é o Job Bank, que é o site oficial do governo do Canadá, então pode ter certeza que, né, quase todas, né, se não 100% das vagas ali são totalmente confiáveis. Também temos o Indeed, o ZipRecruiter e o Glassdoor, que são outras 3 plataformas extremamente utilizadas aqui por recrutadores e também por pessoas que estão buscando por emprego. E também o LinkedIn, se você está procurando por vagas de emprego, você não pode deixar de ter um perfil no LinkedIn. E o último são sites de recrutadores, né, agências de recrutamento, e os headhunters. Headhunters é como se fossem recrutadores autônomos, que você pode entrar em contato e falar, eu estou procurando uma vaga específica nessa função, e aí essa pessoa vai trabalhar com você procurando vagas, e quem paga essa pessoa é a empresa que vai te contratar, você não precisa pagar. Pelo que eu saiba, tá? Posso estar errada. E aí aqui você quer saber como que você procura, né, o salário para você saber, né, quanto que tá recebendo em cada vaga. Esse site aqui é muito bacana, então acessa esse site aqui, também é do governo, e aí aqui ele vai te dar várias informações sobre quanto que está sendo pago por hora para qualquer vaga que você escreva lá a função, né, o título da vaga. E aqui, por exemplo, eu estou mostrando deixa eu voltar aqui o vídeo para a gente ver juntos. Ó, então aqui você vai colocar, deixar ocupação. Aí aqui você vai escrever a ocupação que você quer. Acho que nesse primeiro exemplo eu coloquei, né? Engenheiro civil. E tem vários, você vai ver ali, você pode escolher qualquer um. Você coloca em pesquisar, aí quando você vier aqui para baixo, você vai ver o mínimo, o médio e o alto, né? Que pode ser pago, e esse salário é dado em horas. Se você trabalha 40 horas por semana, você faz esse salário aqui, esse valor vezes o 40. E aqui tem por província e por cidade. Então, aqui, por exemplo, agora eu vou colocar marketing, e aí você coloquei aqui gerente. A gente vai colocar pesquisar. Aí a gente vai lá para baixo, na província de Ontário, na cidade de Toronto. Por exemplo, se está vindo para Toronto, é só se te interessa o salário de Toronto. E aí é 40,87 dólares a hora, o valor médio do salário aqui para gerentes de marketing. Aqui enfermeira, a gente coloca aqui pesquisar, e aqui a gente vai ver. E lembrando, cada cidade de cada província pode ser que varie ali esse valor a hora, tá? Agora, se você quer abrir o seu negócio no Canadá, existem algumas empresas que elas também ajudam, te dão um suporte. Lógico, tem uma parte que vai ser um blog lá, artigos que você consegue consultar de graça, mas também vai ter o serviço pago. Né, a FCBB, eu trabalhei lá por um tempo como voluntária, e eles são muito bacanas, eles te dão todo o suporte, te conecta com profissionais daqui, os profissionais que seriam melhores ali para estar te ajudando no seu negócio. E também tem o blog deles cheio de informação. E a mesma coisa esse BCCC e também o CCBC. E o legal é que são todos profissionais brasileiros ajudando brasileiros que estão querendo abrir suas empresas no Canadá. Então também tem isso que é muito bacana. E o BDC, ele é um banco de financiamento e investimento. Então se você quer abrir um restaurante aqui, você não tem aquele capital inicial, eles vão ver aí o seu plano de negócio e vão te ajudar aí com esse capital para você conseguir abrir o seu negócio. E algumas dicas, né? Perfil no LinkedIn, fazer networking. Então, se você, como eu falei, não tem o seu perfil no LinkedIn, vai lá e faz esse perfil agora, porque é extremamente importante aqui no Canadá você ter o seu perfil no LinkedIn. E também o networking. O que é o networking? É você fazer essas conexões com profissionais da sua área e tá criando essas conexões, esses relacionamentos profissionais, porque uma coisa muito legal aqui é que muitas vagas aqui, elas dão preferência para referência.
Então, né, eu posso estar competente, eu e uma outra pessoa que aplicamos para a mesma vaga, mas essa outra pessoa não tem um contato dentro dessa empresa. A minha amiga trabalha dentro dessa empresa, essa amiga vai me referenciar lá dentro e é muito mais fácil de eu conseguir essa vaga do que essa pessoa aqui que está comigo, porque ela não conhece ninguém ali. Né? Pode ser bom, pode ser ruim. E também temos a cover letter, né? Você vai escrever uma carta de apresentação para cada vaga específica, ou seja, você está aplicando para 10 vagas diferentes, o ideal seria você fazer uma cover letter para cada vaga, assim como o seu currículo, você fazer um currículo diferente para cada vaga. E também se prepara para a entrevista, né? Nenhum recrutador quer que você chegue lá na entrevista e não sabe bulhufas da empresa para qual você está aplicando. Então, entra no site da empresa, dá uma pesquisada, vê o que eles fazem, a proposta deles, quem que é o cliente da empresa que você quer trabalhar. Então, isso é muito, muito importante. Aí aqui é mais ou menos como, né, a carinha da cover letter, que é essa carta de apresentação. Você pode pausar o vídeo, dar uma olhada aqui, mas você vai encontrar vários exemplos na internet. E esse aqui é as diquinhas, né, de como montar o seu currículo. Então, eu comentei, você faz questão de adaptar o seu currículo conforme a vaga, não coloque experiências desnecessárias para uma vaga que não tem nada a ver com a experiência que você está querendo colocar, entendeu? Eu tenho um mestrado e estou querendo aplicar para recepcionista de academia, né? Uma coisa não, dependendo do seu mestrado, lógico, mas uma coisa não conecta com a outra, entendeu? O recrutador pode olhar, nossa, a pessoa aqui tem muita educação, não vou colocar ela para ser recepcionista da academia, ela vai querer ganhar horrores e aqui eu só posso pagar isso. E aí acaba te eliminando ali do processo. Então, tem isso em mente. E também os currículos aqui, você não vai colocar foto sua, você não vai colocar idade, tá? Isso aqui é uma coisa que você não é como se você não pudesse colocar, diferente do Brasil, uma cultura totalmente diferente. Até porque tem muitas pessoas de lugares diferentes aqui, imigrantes. Se você coloca uma foto e você acaba sendo não selecionado, pode levar, não, foi discriminação, foi preconceito, alguma coisa. Então, eles já evitam isso. Coloque apenas experiências relevantes e também evite colocar muita experiência, como eu comentei. Agora, emigrar, estudar ou trabalhar, por onde a gente vai começar? Então, primeiro, muito importante você definir o seu objetivo. Então, o que você quer fazer aqui no Canadá? Você quer só realmente estudar inglês, quer melhorar o inglês, para depois voltar no Brasil e conseguir uma vaga melhor de trabalho? Você quer adquirir conhecimento acadêmico superior, você quer vir fazer um tecnólogo aqui, fazer uma faculdade, um ensino superior, alguma coisa. Ou você quer emigrar, ou você só quer vir aqui para trabalhar. Então, você precisa entender qual o seu objetivo para você poder fazer a escolha mais assertiva ali na sua estratégia de plano Canadá. E aí é que eu coloquei aqui uns valores para você ter mais ou menos em mente, né, para onde que você precisa meio que se encaminhar. Se a sua ideia é fazer idioma, você tem que pensar assim, o seu investimento inicial é alto, você não pode trabalhar no país e ele não te ajuda, não te dá pontos extras para você emigrar. Agora, se você quer fazer um college privado, né, o college privado é como se fosse um tecnólogo, tá? Então, o investimento inicial vai ser muito parecido com o curso de inglês, ele te dá permissão para trabalhar para meio período. Ele precisa de um nível de inglês, então você precisa fazer uma provinha de proficiência para comprovar o seu nível de inglês, e ali a nota é mais ou menos 6. E ele não te ajuda a emigrar assim, diretamente. Nesse caso, você tenha um curso já superior, uma graduação no Brasil, aí ele te ajuda. Mas se ele for seu primeiro curso de graduação, ele não vai te ajudar a emigrar. Então, se você quer ver emigrar, a gente vai ter que dar uma olhadinha no college público. College público, ele tem um investimento inicial um pouquinho mais alto, porém, você tem a permissão de trabalho meio período, você precisa de um nível de inglês um pouquinho maior e ele sim te ajuda a emigrar. A mesma coisa com a universidade. A única coisa é que o college público, como eu disse, college ele é mais voltado para o mercado de trabalho, mas uma coisa mais técnica. Já a universidade é mais acadêmico, né? Então é um pouquinho diferente a abordagem aí da educação. E aí, o que é interessante é que, por exemplo, se você vem fazendo um college, né, um ensino superior, independente seja privado, público ou universidade, você consegue ir trabalhando e pagando o seu curso conforme você vai trabalhando. Você não precisa ter esse desembolso que o idioma de inglês, né, te exige de você já pagar o curso inteiro e depois você vir para cá, porque aqui você não vai poder trabalhar, né? A não ser que você, alguém vai ter que estar te bancando se você não tiver esse dinheiro.
Então, tá aí para vocês pararem aqui, dar uma pensada e observação. Isso aqui são valores, né, próximos para um ano. E aí, se você investir em estudos, ok, quero ir estudar. College, tá? Então, opção 1, você pode fechar apenas o primeiro semestre e dependendo da faculdade e terminar de pagar ao longo do tempo. Então, normalmente, né, as faculdades vão falar, você precisa pagar 50% antes de você vir para o Canadá. Você paga esse 50%, chega aqui, você negocia com a sua faculdade, fala, posso pagar a cada 3 meses? Trabalha 3 meses, paga 3 meses, trabalha 3 meses, paga 3 meses. Dá tempo de você juntar esse dinheiro aqui em dólar canadense e vai ser menos pesado no seu bolso. Opção 2 é vir com o cônjuge. Quando você vem estudando e traz o seu cônjuge tem uma permissão de trabalho aberta. Ou seja, você vai estar trabalhando ali meio período, mas seu cônjuge vai poder trabalhar período integral, onde ele quiser, se quiser ter 2, 3 empregos, 4. E aí é bem bacana também, porque são duas pessoas trabalhando, né? Duas rendas ali na casa. E você também consegue estar mais facilmente pagando ali o seu college. Aqui eu fiz uma continha, né? Se você trabalha meio período, 20 horas por semana, período integral, 40 horas por semana. E aí a gente vai colocar ali, né, que o salário mínimo que a gente vai usar aqui, o mínimo, 15 dólares por hora, né? Porque aqui o salário é por hora. E aí, o 4,33, ele é referente ao tanto de semanas no mês. É um valor padrão. E aí, daí que na continha que a renda familiar desse casal, que um trabalha meio período e outro integral, daí uma renda de 3.897, tá? E aí aqui eu coloquei uns valores mais ou menos dos seus gastos. E aí a gente pegando, né, lá a sua renda familiar, tirando os gastos aqui médios, você sobra aí por mês 1.697 dólares para sua casa. Porém, a conta que a gente fez aqui, lembrando, é o salário mínimo. Então, esse daqui é o mínimo que você vai guardar por mês. E aí, aqui, só para instigar um pouquinho vocês, eu coloquei, o valor do salário mínimo no Brasil e no Canadá, né? Eu sei que tá aumentando, mas aí Brasil 1.200, Canadá 2.400 dólares. 1 quilo de picanha no Canadá 19 dólares, no Brasil tá 60 reais ou um pouco mais, dependendo do lugar. O iPhone 13, 1.000 dólares no Canadá, enquanto no Brasil tá o quê? Quase 8 mil reais. Um relógio da Apple, né? Uns 300 dólares aqui no Canadá, enquanto no Brasil tá o quê? 3.600 reais. Então, se você pega lá o salário mínimo, ganhei 2.400 no meu mês. Se eu quiser, eu compro vários relógios, né? Agora, pega o salário mínimo do Brasil e tenta comprar um relógio da Apple. Dá? Não, você precisa trabalhar 3 meses para comprar um relógio da Apple. Enquanto um mês de Canadá, eu compro aí vários relógios da Apple. E aqui, um RAV4, né? 28 mil dólares tá aqui no Canadá. Um RAV4, um carro super bonito, super grande. No Brasil, quando eu verifiquei o preço, estava aí 300 mil reais. Então, é uma diferença, assim, muito absurda de preços, né? De comparação de salário mínimo com os gastos que você tem ali no seu dia a dia. E aí, a gente tem o visto de trabalho aberto, né? Então, como que você consegue esse visto de trabalho aberto? Primeiro, quando assim que você termina a parte teórica da sua faculdade pública, apenas a pública, ou universidade, você normalmente recebe um período pós-graduação, né? Até o seu visto vai chamar PGWP, que é Post Graduation Work Permit. E nesse PGWP, durante que você tem este visto, você pode trabalhar aí em período integral, por quantas horas você quiser, até um período específico. Normalmente aí varia de 1 a 2 anos, dependendo da duração da sua faculdade. Se o seu cônjuge for estudando, você vai trabalhando. Ou se você vem, né, já aplicou lá para a imigração, você já vem com uma residência permanente, você pode também ter, não é nem o visto de trabalho aberto, né, que você já é um residente permanente, então você já pode vir trabalhando. E também se você tem a cidadania portuguesa ou italiana, existe um visto específico que chama Work Holiday Visa. E neste visto, você aplica para tirar esse visto, e aí a cidadania portuguesa te dá 2 anos de visto no Canadá para você trabalhar. Então, você não precisa investir em estudo, você não precisa aplicar já para imigração, nem nada. Você tira lá o Work Holiday Visa, pega um visto de trabalho e vem para o Canadá, trabalha 2 anos. A italiana, eu acho que isso é 1 ano, se eu não me engano. Mas também o mesmo nome do visto. Porém, você precisa ter a cidadania ou portuguesa ou italiana.
E aí a gente tem o visto de trabalho fechado. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico um pouquinho mais sobre o LMIA. E se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui embaixo, eu vou deixar aqui em cima, e vocês vão lá dar uma entendida um pouquinho mais sobre como funciona esse trabalho, que é, né, a Job Offer, a oferta de trabalho. Tem a Agência Quebec Internacional, que também é uma organização do Quebec que quer brasileiros especificamente para estar indo para o Quebec trabalhar no Quebec. Né, tem que dar uma olhadinha se eles não precisam, não exigem também o francês, né? Como é no Quebec, província, primeiro idioma do Quebec é francês, né? Diferente, por exemplo, aqui de Toronto, que é mais o inglês que o francês, lá é mais francês que o inglês. Agora, imigrando de vez para o Canadá. Então, aqui a gente vai voltar no assunto de imigração. Então, a imigração, existe um programa que é o federal, né, o nacional, que chama Express Entry, vocês vão ouvir bastante, se já não ouviram ainda, e é um programa do governo canadense que escolhe pessoas qualificadas para morar no Canadá. Cada província também tem o seu próprio programa, dependendo das profissões que essa província mais precisa. Como eu comentei lá, tem província que vai fazer um programa para caminhoneira, porque está precisando de caminhoneiro lá, porque, como eu disse, tem uma indústria aqui, né, de madeira, por exemplo, muito grande, minérios, então precisa ter esse transporte de lá para cá. E não tem muitos caminhoneiros aqui, então teve um momento no ano passado que eu sei que teve um programa especial para caminhoneiros. Hoje eu não sei. Você vai encontrar sempre qualquer tipo de informação no site do governo canadense, tá? E também, por exemplo, as enfermeiras ou o pessoal da área de tecnologia. Então, sempre fica de olho nas notícias, em sites de notícia e tudo que fala sobre o Canadá, porque eles sempre estão fazendo programas específicos novos. E esse ranking aí, né, esse sistema de imigração, é um sistema baseado em pontuação. Então, quanto mais qualificado você é, se você tem uma graduação, você tem 10 pontos. Se você tem pós-graduação, é 15. Se você tem mestrado, é 20. Se você tem doutorado, é 100. Tudo exemplo, mas para você entender um pouquinho. E, além disso, existe uma calculadora no próprio site do governo que você consegue colocar suas informações e aí você vê quantos pontos você tá. Nesse mesmo site da calculadora, você consegue ver qual é a nota de corte de hoje. E aí você consegue, eu tenho 300, a nota de corte é 600. Como que eu posso fazer para chegar próximo da nota de corte, né? Você pode investir no inglês ou no francês, que eu comentei que dá bastante pontos. Ou você trabalha mais um ano para fechar mais um ano de experiência de trabalho. Então, aí você vai começar construindo estratégias para saber o que você pode fazer para aumentar a sua pontuação, para você ter mais chances de ser chamado para a imigração. E aí, Vivian, eu posso migrar e levar a minha família? Pode. Então, quando você cria, né, o seu perfil para a imigração, você pode colocar os seus dependentes. Então, vai ter uma pessoa que é o aplicante principal, e aí você pode colocar o cônjuge, pode colocar seus filhos, e aí vocês todos fica dentro de uma aplicação só. Uma criança que tenha nascido no Canadá, ela é canadense. Então, posso ser brasileira, se eu tiver o meu filho aqui no Canadá, ele vai ser canadense. Quando essa criança faz 18 anos, ela pode sponsorar o pai e a mãe. Ou, por exemplo, eu tô aqui, eu consegui a minha residência, virei canadense. Eu também, né, como maior de idade, eu posso trazer meus pais, né, ter um visa específico para pais e para avós. Então, os pais e os avós também conseguem ser trazidos para o Canadá para imigração através de seus filhos ou netos. E uma coisa também bem bacana é que se você tem um irmão que mora aqui, que tenha pelo menos a residência, quando você for abrir o seu perfil na imigração, você já ganha pontos só por ter irmãos ou primos morando aqui. E aí, uma coisa que eu comento também é que a comunidade brasileira e portuguesa é enorme no Canadá, então não precisa ficar, não quero nem no Canadá porque eu não falo inglês, tananã. Mas, porque, por exemplo, eu moro perto de um açougue que é português, todos os funcionários são portugueses, tem vários restaurantes aqui que são brasileiros, todo mundo fala português. Normalmente, os empregadores, né, os donos desses estabelecimentos, eles sabem que o público deles, né, quem vai comprar uma tapioca, não é um japonês, né? Vai ser um brasileiro, por exemplo. Então, para facilitar a vida de todo mundo, eles já colocam os funcionários deles, pessoas que falam o idioma, né, ali. Por exemplo, vai ter lojinhas coreanas
que os funcionários vão falar, são coreanos, vão falar coreanos, lógico, não deixa de falar o inglês, mas ali para facilitar tudo isso. Então, não passe apertado se você não fala inglês. Tem vários lugares que falam apenas português, que os funcionários são brasileiros, então é bem, bem tranquilo. E aí, por que o Canadá, né? Então, primeiro de tudo, sensação de segurança. Então, comparando a criminalidade, níveis de criminalidade do Brasil e do Canadá, o Canadá é bem mais tranquilo, até porque não tem tanta gente, né? Conforme vai aumentando o número da população, consequentemente, também outras coisas vão aumentando, infelizmente. Mas é a vida que segue. Hospitalidade, o país é extremamente, né, braços abertos para você, sem preconceito, que tem pessoas do mundo inteiro, como eu comentei. Então, é um país que está sempre, assim, disposto, né, a receber, entender, e é muito legal isso. Oportunidade de trabalho, também tem várias oportunidades de trabalho aqui, também comentei anteriormente para vocês. E a valorização de todas as profissões, isso é muito bacana, porque a diferença social é muito baixa por causa dessa valorização de todos os profissionais, né? Não tem ninguém olha feio para ninguém por estar trabalhando em coisas diferentes, né? E também a acessibilidade, né? O Canadá é um dos países aí que tem um processo de imigração mais facilitado, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é quase impossível você imigrar nos Estados Unidos. E se você tem esse sonho de morar fora, talvez o Canadá seja o lugar certo para você. E aqui, só para a gente terminar esse vídeo, eu coloquei algumas fotos super lindas, maravilhosas, que eu ainda não tive a oportunidade, nem eu mesmo, de ver pessoalmente, mas a Aurora Boreal do Canadá, né, teve até que essas 2 últimas semanas, teve uma Aurora Boreal muito bonita, né, saiu até nas notícias. Tem praias aqui, né, Canadá não é só frio, no Canadá, no verão faz um calor super, super, super calor, né, 40 graus, então é bem gostoso no verão também. Tem lagos lindos, daquele lago Lake Louise, que fica em Banff, que se eu não me engano é na Alberta. E lindo, 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 né? Meu sonho é ir conhecer esse lugar. Também tem várias, várias montanhas para você fazer esqui. E também não queria deixar de mostrar as cidades, né? A vista da cidade, que temos aqui Vancouver, Ottawa, Quebec e Toronto. Então, cada uma coisa mais linda. E é isso, eu espero que esse vídeo aqui tenha dado um norte para vocês, ajudado aí de alguma maneira a orientar melhor a decisão e pelo menos começar aí a sua pesquisa do Plano Canadá. Obrigada por terem assistido. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, deixa o like aqui nesse vídeo e fiquem de olho para o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.